Graça e paz, meus irmãos. Eu acho que agora vai, né? O outro aplicativo aqui não deu certo, então nós vamos recomeçar aqui essa live de hoje, cultuando ao Senhor, direto aqui pelo Facebook, sem o intermédio de qualquer aplicativo. Então agora, se você puder me dar mais um último feedback aí, se está tudo certo, se os irmãos estão me acompanhando, e aí então vai me ajudar. Ok, queridos? Amém. Vamos lá. O áudio está legal agora? Amém? O pessoal está chegando. Se você puder compartilhar então aí essa live, vai rapidinho, compartilha com os irmãos, para que assim o Senhor então nos abençoe. Vamos iniciar então agora cantando. Já oramos na entrada ao vivo anterior, já lemos o verso 1 do Salmo de número 30, e agora sim a gente vai cantar ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o teu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o teu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, é seu prazer cumprir o que nos diz, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Amém, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. Iniciando, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos
onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Eita, caiu aqui, gente. Caiu minha câmera. Agora foi. Amém. Vamos lá, irmãos, cantar esse cântico que fala acerca da nossa alegria de estarmos no céu, o nosso tesouro, o nosso prêmio, a nossa grande alegria. Cantemos: lá está o meu tesouro. Lá, ih, tá caindo de novo, Jesus. Calma aí, meus irmãos. Aqui, a borrachinha aqui, ó. A câmera agora voltou para o outro lado, Leone. E agora, Leone? 1 minuto, meus irmãos. Deu ruim aqui, só comigo mesmo. Como é que eu volto essa câmera? Aqui. Pronto. Me ajuda aí. Tá escorregando aqui, ó. Tira a capa. Foi. Será que fica? Não. Ficou. Queridos, né? Se nós fôssemos pentecostais, como a gente costuma dizer, né? Nossos queridos irmãos pentecostais, ia dizer que o inimigo está furioso. Aí, vamos lá. Aí, Deus abençoe. Everardo Dinho está chegando, meu amigo. Quanto tempo, hein? Minha irmã também está assistindo. Vamos lá. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Mais uma vez. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos orar uma vez mais, suplicar graça a Deus para o momento que a gente diz que é o momento mais importante dos nossos cultos e dessa nossa live aqui, que é o momento em que nós nos deparamos com a Escritura, a fim de encontrar nela a verdade que liberta, a boa instrução de Deus para as nossas vidas. Nós temos aí trabalhado essa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós estamos chegando ao capítulo 12 de Atos. Vamos lá então, meus irmãos? Vamos orar nesse instante, pedir a graça de Deus e aí em seguida a gente parte então para a nossa reflexão no livro de Atos. Vamos lá? Feche os seus olhos aonde você está. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por momentos como esse, em que a tua igreja tem comunhão, apesar desse distanciamento necessário nesses dias, Pai. Tu sabes, meu Deus, o quanto que para nós isso faz uma diferença enorme.
além do que é instrução da tua palavra, é ordem tua acerca do ajuntamento do teu povo, meu Deus. Mas bendito seja o teu santo nome, que, soberano sobre todas as coisas, tem nos permitido esses momentos e essas situações, mas que, a despeito de todas essas coisas, o seu nome jamais deixará de ser louvado pela tua igreja, Pai, que é o que nós aqui temos procurado fazer com as nossas vidas, com os nossos cultos, com essa nossa questão de cultos online, Pai, que o Senhor possa de fato receber a nossa adoração, possa ouvir a petição de cada um de nós, meu Deus. E a despeito especificamente desse momento de leitura da tua palavra, que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e entendimento, a fim de que a tua palavra, meu Deus, opere verdadeiro milagre nas nossas vidas. Quer fazer-nos, meu Deus, mudar de atitudes. É isso que o Senhor pode nos dar quando assim meditamos na tua palavra de modo fiel, de modo atento e de modo responsável. Que as nossas atitudes sejam mudadas, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, a partir da tua palavra, a partir da tua boa instrução. Dá-nos isso nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 é o nosso texto. Dos versos de 1 a 8 é a nossa leitura hoje. Eu estou com uma luz péssima aqui, né? Estou no escuro. Não, aquela primeira lá de cima lá. Às vezes você vai ajudar. Isso. Aí, não ajudou quase nada. Tá bom. Vamos lá, meus irmãos. Vamos à leitura primeiro do nosso texto. E aí, em seguida, a gente vai fazendo o comentário aí, ponto a ponto. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 12, versos de 1 a 8. Me acompanha aí, por favor. Sim. Travando. Tá travando? Tá travando? E aqui caiu de novo, né? Para variar. Ah, a borrachinha aqui eu já fui. Totalmente. Jesus amado. Hoje tá aqui, tá. Hoje está difícil. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Então aqui estão dizendo que não está travando, não. Quer desligar isso ali? Desliga tudo ali. Desliga o OBS e tudo mais. Vamos lá, queridos. Então diz assim o texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Verso 4, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. E verso 8, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Esse é o nosso texto. Eu vou... Pode tirar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aí. Pronto, queridos. Eu vou segurar na mão. Vai ficar ruim aqui a beça, mas não tem problema nenhum, não. Ok, queridos? Vamos lá, então. A meditação aqui nesses nossos versos aqui de 1 a 8
do capítulo 12 de Atos. A gente vai voltar aqui ao texto, ponto a ponto, e aí nós vamos fazendo aqui os comentários necessários aqui. Ok, amados? Vamos lá então. O primeiro verso diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E o verso 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Queridos, você deve se lembrar aí nessa nossa meditação que a igreja ela vinha passando por um tempo relativamente de paz, né? A não ser aquela questão aquela tipo de perseguição que sobreveio principalmente a Paulo, mas a despeito daquilo que a gente poderia comparar com a perseguição a Estevão, né, que gerou a morte de Estevão, a igreja estava vivendo um certo período, sim, de relativa paz, até que nós chegamos aqui ao primeiro discípulo de Jesus a morrer por causa do Evangelho. Então, quem era este Tiago aqui? Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu. Então, daquele primeiro grupo de 12 discípulos que Jesus escolhera para acompanhá-lo e auxiliá-lo em seu ministério, Tiago é o primeiro a morrer por causa do Evangelho. Isso é importante dizer, né? Porque alguém vai dizer o seguinte: mas Judas morreu, né? Mas Judas é uma outra situação, né? Tiago é o primeiro a morrer por causa do Evangelho, por causa da sua pregação. O texto aqui de Atos, Lucas ele não dá muitos detalhes acerca de como foi essa prisão, se ele estava pregando em determinado lugar, se ele estava no templo, não diz exatamente. Contudo, nós temos aqui uma dica, que é o que está no verso 2. Esta morte de Tiago, foi a fio de espada. O que significava isso? Significava, irmãos, que essa sua morte foi mediante a uma sentença muito grave. Algo muito grave. A lei de Moisés falava a despeito desta dura sentença de alguém morrer pela espada. E a lei de Moisés falava a despeito disso quanto a alguém que levasse, por exemplo, uma cidade inteira a adorar a outros deuses. A lei de Moisés previa isso. E aí, isso a gente poderia dizer que é significativo quanto a a Tiago. Por quê? Dá-se a entender que Tiago estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo em toda Jerusalém, numa cidade inteira, levando muitas pessoas à conversão a este Evangelho, o que poderia ser aplicado esta pena a Tiago. Este foi sentenciado à morte, e morte a fio de espada, porque ele está levando uma cidade inteira a adorar um outro Deus, porque os judeus aqui, que não criam, obviamente, na pessoa de Cristo Jesus, o tinham então como um outro Deus, uma adoração a um outro Deus, porque para eles, segundo a lei de Moisés, existia apenas um Deus, e qualquer adoração fora de Deus, no caso aqui Jesus Cristo, ele cairia nesta questão, obviamente não sabendo estes judeus que Cristo é a personificação da divindade, é o próprio Deus. Então temos essa sugestão aí de que Tiago de fato pregava o evangelho por toda a Jerusalém. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. E aí eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos a despeito dessa motivação de Herodes para prender Pedro e para assassinar a Tiago. Este Herodes aqui, ele é um descendente de judeu. Então este Herodes aqui, ele tinha uma vivência com o próprio judaísmo e uma simpatia do povo e do sinédrio. Então eles trabalhavam, digamos assim, com uma certa parceria. E aí, o que acontece aqui? Primeiro, há uma motivação política de Herodes. Prender estes que desviavam a fé dos judeus seria agradável ali ao sinédrio, aos religiosos da época. Mas o que nos chama a atenção aqui é de fato essa expressão: isso foi agradável aos judeus. Queridos, que expressão que denota aqui algo terrível, vindo do coração daqueles a quem deveriam servir a Deus. Então seria a mesma coisa que hoje dizer que crentes estão
se sentindo felizes com a morte de pessoas. Seja lá por qual motivo. Seja lá por qual motivo. Então, esta expressão agradável aos judeus demonstra para a gente, denuncia para a gente um tipo de sentimento brotando no coração dos judeus que eu diria um sentimento diabólico, de pessoas que sentem prazer com o mal. Isso é um perigo. Precisamos estar atentos para que a gente não seja encontrado hoje aplaudindo coisas que são terríveis. Coisas que são terríveis. Eu posso, digamos assim, trazer um exemplo simples, que é algum crente, por exemplo, bater palmas para uma pessoa que foi, digamos assim, linchada na rua, conquanto ela tenha cometido um terrível erro, um terrível crime, e que a população fez justiça com as suas próprias mãos e assassinou lá o criminoso. E às vezes a gente vê crente batendo palma, dizendo bem feito, tem que apanhar mesmo e tal. Isso não é caráter cristão, queridos. O que não significa que a gente tenha qualquer simpatia por qualquer pecado, por qualquer erro cometido por qualquer pessoa na sociedade crente ou não. Vamos lá, queridos. E ainda nesse verso 3 aqui, que fala sobre o fato de que Pedro foi preso e Tiago foi morto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, que é algo muito interessante para a nossa meditação hoje. Por que Tiago e não Pedro? Por que Tiago foi morto e Pedro apenas foi preso, conquanto a sua prisão era para a sentença de morte? Né? Por que Tiago e não Pedro? Essa pergunta, às vezes, ela bate no nosso coração, no coração do crente, quando algumas coisas ruins acontecem conosco. Por que conosco e não com o vizinho? Por que com meu filho? Por que com a minha mãe? Queridos, são perguntas difíceis de nós compreendermos a sua resposta. Talvez são respostas que nós nunca saberemos, que nós nunca teremos da parte de Deus enquanto vivermos nesta vida. A questão aqui é quanto à nossa fé em Deus, é quanto à nossa confiança de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem todo o universo debaixo da tua mão, não permitindo que nada aconteça sem a sua permissão. Se nós conseguirmos pensar dessa forma, irmãos, conseguiremos viver os nossos dias sem que possíveis depressões nos alcancem, sem que possíveis grandes desapontamentos façam-nos perder o sono. Por que que isso aconteceu comigo? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho um Deus que não permite que nada aconteça comigo sem que Ele esteja cuidando, guardando, pronto a consolar, e que lá na frente Ele haverá de me trazer esclarecimento ou não. Porque quem disse que nós fomos chamados por Deus para sermos esclarecidos sobre tudo o que acontece na nossa vida? Nós fomos chamados para crer em Deus. Esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados para entender o porquê que isso aconteceu na minha vida. Não. Somos chamados para crer em Deus. Então, por que Tiago e não Pedro? Eu não sei. Deus tem os seus propósitos. E, obviamente, que a gente consegue enxergar aqui alguns possíveis propósitos. A morte de Tiago certamente fez com que amadurecesse a fé de muitos irmãos, fez com que outros pudessem se comportarem de forma mais prudente diante de determinadas situações, e a vida de Pedro sendo poupada permitiu com que ele ainda realizasse muitas coisas pelo reino de Deus, que estava muito mais na mão de Pedro do que de Tiago, quem sabe, enfim. Mas isso, como eu falei, não cabe a nós compreendermos, cabe a nós crermos absolutamente em Deus. Segundo o comentarista Howard Marshall, ele diz o seguinte: a morte de Tiago serve para nos mostrar que o progresso triunfante do Evangelho não é impedido pela morte de um apóstolo nem pela prisão de outro. Ou seja,
Howard Marshall está dizendo o seguinte, um morreu, outro foi preso, mas o evangelho permaneceu triunfante. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas, meus irmãos. Nós não precisamos temer. Os propósitos finais de Deus para todas as coisas se manterão firmes, porque é o Senhor quem conduz poderosamente, como Deus soberano, todas as coisas. Verso 4. Tendo-o feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então nós não sabemos assim exatamente por que Pedro acabou não sendo morto junto com Tiago. Obviamente que isso foi providência de Deus. Mas talvez a ideia inicial fosse matar os dois. E aí quando chega aqui a festa, eles não poderiam, né, realizar esse julgamento e consequentemente, a sentença de morte a Pedro. Então eles deveriam esperar. E essa espera aqui, irmãos, passou certamente no mínimo 7 dias desta festa. E uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção é esta escolta, de 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Irmãos, sabe o que isso significa para nós entendermos o que seria nos dias de hoje, né, contextualizando aqui? Seria mais ou menos, essa prisão de Pedro seria mais ou menos a uma prisão hoje de segurança máxima. Esta é a ideia. Para que não houvesse possibilidade de ele escapar. Mas por que Pedro escaparia? Teria os seus discípulos força na sociedade para, digamos assim, promover uma revolta para soltar a Pedro? Não, obviamente que não, mas nem chega nem perto dessa possibilidade. Então por que uma escolta tão grande? Pelo simples motivo, queridos. Certamente chegou ao conhecimento de Herodes, pelo próprio Sinédrio, pela própria liderança religiosa da época, que em outros momentos o Senhor havia livrado poderosamente a Pedro e aos demais apóstolos da prisão, como lá no capítulo 5, versos 19 e 20, quando os apóstolos estavam presos e de repente o anjo do Senhor vai lá e abre as celas para que eles saíssem. Então certamente eles sabiam disso, além de que os apóstolos, principalmente Pedro, manifestavam nesse período aqui grandes sinais sobrenaturais através das mãos deles. Então, certamente aqui eles temeram essa possibilidade de algo sobrenatural fazer com que Pedro fosse solto. Então, por isso aqui essa escolta gigantesca, comparada, como eu disse, a uma prisão de segurança máxima. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, isso aqui é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu quero chamar a atenção para aquela questão que eu trouxe anteriormente, né? Por que Tiago e não Pedro? Por que Tiago morreu e Pedro foi só preso? E aí a pergunta que a gente poderia fazer aqui de forma semelhante é a seguinte: por que Deus ouviu a oração que livrou Pedro e não ouviu a oração que livrou Tiago? Era a mesma igreja orando, conquanto não há uma menção aqui de uma oração incessante por Tiago, mas é óbvio que os mesmos crentes fizeram oração semelhante, pedindo a Deus que livrasse Tiago e pedindo a Deus que livrasse a Pedro. Por que Deus ouviu a oração que libertou Pedro e não ouviu a oração que libertou Tiago? Porque Deus permanece com as rédeas da história em suas mãos, em que os seus propósitos não mudarão pela ação do homem, por qualquer circunstância desta vida. Então Deus tinha um propósito de manter Pedro vivo e permitiu a morte de Tiago. E isso não significa que a igreja não orou direito em determinado momento. Era a mesma igreja orando da mesma maneira. Sabe por quê, amados? Porque Deus não responde às nossas orações consoante os nossos pedidos. Conquanto, preste atenção, conquanto Deus tem em alta relevância cada palavra, cada petição que sai da nossa boca. É óbvio que tem. Mas o Senhor, em seus propósitos eternos, obviamente que Ele não mudará por conta de uma oração minha ou sua, queridos. Pastor, talvez essa questão aí esteja
contradizendo a outros textos que fala que Deus ouve a cada oração. Deus ouve a cada oração, a toda oração de todo servo seu. Mas ele não responderá exatamente de acordo com aquilo que pedimos, mas ele tem os seus propósitos. Tem um exemplo muito interessante, deixa eu ver se eu me lembro o nome do filme. É um filme, se eu não me engano, com aquele ator de comédia americano, Jim Carrey, não sei se essa é a pronúncia correta. Se eu não me engano, o nome do filme é Todo-Poderoso. É isso, Leone? Me ajuda. Acho que é o filme Todo-Poderoso, em que Deus, né, aparece para ele e deu ali, eu não me lembro agora, um dia ou um período para que ele trabalhasse, né, no lugar de Deus, como se Deus tivesse tirado férias, alguma coisa assim, e ele tomou o lugar de Deus. E aí tem uma cena do filme interessante que as orações das pessoas no mundo inteiro começam a chegar, se eu não me engano, por e-mail para ele. E aí, não é isso? E aí ele pega e perde a paciência de ficar respondendo e-mail por e-mail, né? Um por um, ele perde a paciência de ficar respondendo cada oração, analisando cada pedido. E aí o que ele faz? Ele resolve colocar sim para todos os pedidos de oração. Não sei se você lembra desse fato. E aí o que acontece, né? Segundo lá o filme, começa a haver um caos na Terra. E por que esse caos? Porque justamente se Deus... Essa é muito interessante essa ideia desse filme. Porque se Deus tivesse que responder positivamente a todos os pedidos, mesmo de todos os seus crentes fiéis, seus servos fiéis, irmãos, não daria certo. As coisas não dariam certo. Por quê? Porque muitos dos nossos pedidos, conquanto sejamos servos fiéis ao Senhor, por vezes constam coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso é um fato. E aí, essa é a ideia aqui. Deus não ouviu, ou melhor, Deus ouviu a oração que suplicava por ambos, mas no caso, o Senhor permitiu que Tiago viesse a falecer e permitiu então grande livramento na vida de Pedro, ok? Queridos, hoje é o dia, hein? Agora o meu tablet aqui com o texto foi embora. Perdi tudo. Vou ter que pegar aqui na Bíblia. Aqui. Olha. Vamos lá. Deixa eu fazer um movimento aqui para a gente continuar. Deixa eu abrir aqui direto na Bíblia, que eu tinha algumas anotações aqui no tablet, mas obviamente que o sermão está aqui na cabeça para nós estudarmos aqui. Vamos lá. Então, Atos capítulo 12... Nós estamos, então, no verso 5, quando nós falamos, então, sobre essa oração incessante por parte da igreja. Agora, então, verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, ele estava para ser apresentado naquela mesma noite, ou seja, irmãos, era o dia da sua sentença. Ele seria levado ao sinédrio e certamente sentenciado à morte, como Tiago, provavelmente também a fio de espada. Essa é a expectativa que o texto aqui nos dá a entender. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Isso aqui é muito interessante, que nos dá a entender a seguinte coisa. O texto parece nos sugerir que Pedro não estava esperando esse livramento. Ele estava despido. Se ele estivesse esperando um livramento na noite em que ele seria levado a julgamento, talvez ele estivesse ali pronto, né, para fuga, digamos assim, né, para que o anjo viesse ali e o livrasse. Mas ele estava despido, esse é o que diz o texto, principalmente que no verso 8, né, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e assim ele o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Então nós temos aqui duas coisas. Primeiro, Pedro, a princípio, não estava esperando este livramento. E a segunda coisa aqui, e mais importante, verso 7, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. O texto, com estas expressões, dá-nos a entender que Pedro estava, digamos assim, relativamente num sono pesado.
vamos lá, pra você entender. Tem pessoas, como eu, por exemplo, que, ainda mais aqui na Barra do Sana, né? Que o sol começa a amanhecer, o quarto começa a clarear, eu acordo. Tem muita gente que é assim, né? Então qualquer luz que aparece na janela, a pessoa acorda, só consegue permanecer dormindo se o quarto estiver todo escuro. Então o texto aqui nos diz que houve uma luz que iluminou a tudo na prisão e Pedro permanecia dormindo, até o ponto em que o anjo toca nele. A ideia aqui de tocar nele, despertar aqui Pedro, né, deixa eu ver se eu consigo fazer, é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ei, acorda, acorda, como se de fato ele estivesse num sono pesado. Pastor, o que isso tem de relevância ao nosso texto? Tem uma coisa muito graciosa, irmãos, nesse texto, nessa expressão aqui, nessa ideia. Pedro estava calmo. Se ele tivesse tenso, se ele tivesse desesperado, vou morrer, ele não teria nem dormido. Ele estaria nessa última noite dele, ele sabia que essa era a última noite. Ele estaria certamente, estaria passando a noite em claro, chorando, clamando a Deus por socorro. Mas a ideia do texto aqui é que ele está tranquilo, dormindo. Queridos, como que isso é importante nós entendermos isso. Por que Pedro está tranquilo? Porque ele confia plenamente em Deus. Porque ele tem a sua vida de forma tão segura em Deus que para ele morrer ou estar vivo não importa, porque ele entende que isto seria a vontade de Deus. Como no caso que nós citamos aqui, por que Tiago morreu e por que Pedro permaneceu vivo? Para estes servos de Deus que têm compreendido o caráter de Deus, a vontade do Senhor, não importa. Pouco importa, porque morrendo ou vivendo, sabendo ele que ele está sendo objeto da vontade de Deus, ele se satisfaz. Ah, meu irmão, como que nós precisamos aprender essa lição nessa nossa vida? Porque quantas vezes coisas ruins acontecem, situações difíceis acontecem, a gente se desespera, quer brigar com Deus, quer dizer para Deus, eu não aceito, eu não admito. Irmãos, não há lugar aqui nesse momento para Pedro dizer isso. Senhor, eu não aceito, é essa noite que Herodes vai me levar e vai me matar a espada, com a fio de espada. Não há espaço para isso. Pedro está tranquilo, dormindo, tendo até dificuldade para acordar pelo anjo, porque ele estava descansado em Deus. Morrendo ou vivendo, a sua vida pertencia ao Senhor e ele entende que ele está debaixo da vontade de Deus. Se entendermos isso, querido. Se nós entendermos isso na nossa vida de uma vez por todas, como que a nossa vida será diferente? Como que teremos prazer nos nossos dias? Como que seremos felizes no nosso dia a dia? Como que a alegria será algo muito mais constante em nós? Como que o contentamento será uma realidade na nossa vida? O que é o contentamento? É se contentar com o que temos. E nós temos tudo. Cristo Jesus, o Evangelho, a verdade que nos libertou do império das trevas e salvou as nossas vidas. Que esse seja o nosso entendimento. Que esse seja o nosso entendimento. Assim como Pedro se sentiu de fato descansado na presença de Deus. Ok, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Na nossa próxima live aí, se Deus assim nos permitir, continuaremos aí nesse nosso texto aí já a partir do verso 9, quando nós temos a sequência dessa história, quando Pedro ele é, enfim, aqui livre da prisão, né, pela ação poderosa de Deus através da vinda ali de um anjo, mas isso aí então será objeto da nossa próxima reflexão. Que Deus assim nos abençoe, ok, queridos? Vamos fazer uma oração nesse momento, feche os seus olhos, eu vou tentar colocar aqui não sei se eu vou conseguir colocar de novo aqui no pedestal para a gente tentar encerrar com algum cântico. Deixa eu ver se é possível. Aí. Tá escorregando. Não, a borrachinha aqui que saiu, ó, tá escorregando, vai cair. Pode ser. Então o que você vai fazer, Leone? Você vai me filmar, Leone, ó. Ó. Vai, Leone, me filma aí. Vamos orar então? Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Senhor, obrigado, meu Deus, por tua palavra. Que naquilo que
eu fui incapaz de transmitir, Senhor, da mensagem do Evangelho, que o Teu Santo Espírito complete esta obra, nos direcionando a aquilo que o Senhor tem para nós, a verdades, a conceitos que possam transformar a nossa vida e fazer da nossa vida uma vida que glorifique o Teu santo nome, uma vida, meu Deus, que seja prazerosa ao Teu Santo Espírito, que o Senhor veja em nós uma disponibilidade de recebermos a Tua palavra a fim de aplicar na nossa vida, bem dizendo assim, o Teu santo nome o tempo todo, meu Deus. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada família, Senhor, abençoe os Teus servos, cada irmão que tem acompanhado, Senhor, esse período nosso de live, que o Senhor acrescente os dia a dia, meu Deus. Livra-nos desses dias maus, Pai. Que a Tua vontade seja feita, obviamente, Senhor, acima de todas as coisas. E que o Senhor nos faça andar por completo em Teus santos caminhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então encerrar aqui cantando. Vou cantar aqui ainda um cântico ao Senhor. E aí, em seguida, se você tem um pedido de oração, faça correndo aí, coloque aí, para eu tentar identificar e a gente fazer uma oração final com os pedidos que você colocar aí, ok? Então vamos cantar e aí faremos a oração final. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, onde estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Senhor, mas ressuscitou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, deixa eu tentar girar aqui a câmera. Aguenta aí, meus irmãos. Aguenta aí. Isso. Vamos lá aos pedidos de oração. Será que eu consigo ver aqui quem está participando? Deus abençoe a vida da Sueli. A minha mãe também está por aqui. Você consegue identificar para mim? Dá pra ver aí, ó. Mas, só aqui? Ah, ali, ó. Aí puxa para cá? O chat ali, ó. Ah, tá. Não, mas eu queria ver quem curtiu, quem está aqui online. Bom, então Deus abençoe a vida da Sueli, da minha mãe. Eu acho que é a Maeli, que eu estou vendo a foto tão pequenininha aqui. Marinelsa. Márcia, Deus te abençoe, Márcia. Eu acho que tá aí? Vê se você consegue botar para mim. Ah, tá aqui. Maravilha. Luian, Deus te abençoe. Irmã Dulce, Deus te abençoe, Dulce. Tati, Ana Cristina, Andrinho, João Henrique, com a Grazi e com o Lorenzo. Mas quem? Marinelsa, Maeli, Márcia, Roseli, Deus te abençoe. Fernanda, minha querida, Deus te abençoe. Tânia também está com a gente. A Bruna, a Grazi também está conosco. Deus te abençoe, Grazi. Ana Carla, esposa do presbítero Robin. Gabriel Macedo, Deus te abençoe, Gabriel, flamenguista. Antônio Rangel é meu tio. A minha mãe, que eu já falei. Danilo Moraes, Deus te abençoe, Danilo. Wagner, Deus te abençoe, meu cunhado. Juliana, espero que esteja aí com Dona Esther, com o irmão Santana, com Ana Carolina, com o Patrick. Deus abençoe vocês. Minha irmã lá de Talva, Daniela. E Cláudia de Cabo Frio, Claudinha, Deus te abençoe, minha irmã. Aqui eu tenho os pedidos, Leone, tenho aqui. Tá, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Pedido de oração, vamos lá. Temos pedidos de oração. Everardo, Deus te abençoe, meu irmão. Tanto tempo que eu não vejo Everardo, que Deus te abençoe. Então nós temos aqui pedido de oração. Aqui não está saindo aqui. Marinelsa pediu oração pela família, por toda a nossa igreja. Ana Carla pedindo oração por sua família, pela igreja, por toda a nação. Ana Cristina pedindo oração por sua família. Gustavo, Alfredo, Diácono Alfredo, Deus abençoe vocês. Estarei aqui orando também. Se chegar aqui alguma oração depois, irmãos, né, nós estaremos aqui citando. Estaremos aqui orando também. Carlos Eduardo está assistindo aí, Deus te abençoe. Estaremos orando, agradecendo a Deus. Na última live nós pedimos oração pela nossa querida irmã Dona Nini, que já está de alta, né, fez a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, ela está bem. E também agradecendo pela vida do nosso querido irmão Rafael, né, que o Senhor tem permitido que ele passe aí por uma enfermidade, que hoje cedo falei um pouco com ele, a voz dele estava muito ruim. Mas aí, logo depois, ele falou novamente comigo, ele já estava se sentindo bem melhor. Então, oramos agradecendo a Deus pelo que o Senhor deu de recuperação a ele, mas continuemos orando aí para a sua completa recuperação. Vamos orar então para nós finalizarmos esse nosso culto. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Kátia vai fazer uma cirurgia, Dulce? Está aqui o pedido. Amém, vamos orar por ela. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá aqui. Momento de culto, momento em que o teu nome é louvado, é exaltado, momento que há comunhão da igreja, mesmo que à distância, Senhor, mas estão aqui os irmãos comparecendo, curtindo essa live, pedindo orações, né? Que o Senhor esteja abençoando nesse momento cada família, meu Deus, que acompanhou esse culto no seu lar, aqueles que acompanharão depois, né, nesse vídeo que fica gravado, que cada um seja abençoado, meu Deus, que a tua palavra de fato encontre nos seus corações como terra fértil, a fim de ali fazer a tua boa vontade, aplicar o teu bom ensino, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida daqueles que
tem enfrentado as suas enfermidades, mas que o Senhor tem dado graça. Assim nós te louvamos pela vida da dona Nini, já estando de alta aí após a cirurgia que ela passou. Oramos e te agradecemos pela vida do Rafael, que teve melhoras, meu Deus, mas ainda requer muitos cuidados e preocupações. Por isso nós te suplicamos que o Senhor complete ali a tua boa obra, Senhor. Assim sendo da tua vontade, restaurando por completo a vida do teu servo, assim como nós colocamos, meu Deus, a vida aqui de cada irmão que foi feito aqui pedido quanto à sua família, Ana Cristina, Marinelsa, Ana Carla, abençoe a família de cada um deles, meu Deus. Assim como na Kátia, que vai passar por uma cirurgia, tu sabes, meu Deus, tu conheces a realidade da tua filha, a sua condição, a sua saúde, e tu és aquele que pode, meu Deus, operar verdadeiros milagres, como sempre foi, meu Deus, na história do teu povo. Assim o Senhor continua atuante na vida dos teus filhos hoje, e é a nossa oração que nós te fazemos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Peço desculpas mais uma vez aqui, né? O tripé falhou, o celular caiu no chão, né? Travou de novo o aplicativo e o tablet falhou aqui no final da pregação, né? Que o Senhor nos acrescente dia a dia. Provavelmente durante a semana nós vamos fazer mais uma live, ainda testando aqui alguns recursos, testando o áudio da mesa de som, né? Para a gente fazer as nossas transmissões nos cultos, porque próximo domingo, dia 6 de setembro, a Igreja Presbiteriana da Barra do Sana terá o seu primeiro culto de retorno. E aí os irmãos, os membros da igreja, estarão recebendo as devidas instruções nessa semana. Teremos ceia, né? E a despeito, já tiramos os bancos todos da igreja, se eu não me engano só tem 18 lugares, 18 cadeiras lá, então o pastor vai estar durante essa semana conversando com os irmãos, vendo, confirmando quem estará presente, quem não estará presente, para que a gente tenha a forma de passando desse grupo de 18 pessoas, colocando os irmãos num outro culto, num outro dia. E também a despeito do culto que nós vamos também iniciar na segunda igreja presbiteriana em Casimiro, esta a partir do segundo domingo. Então presta atenção, o pastor já avisou, né? Mas não custa nada aqui lembrar. Domingo que vem nós teremos o culto presencial à noite na Barra do Sana, na Igreja Presbiteriana na Barra do Sana. E a segunda de Casimiro vai ser só no segundo domingo, se eu não me engano, dia 13, ok? E aí também, ao longo da semana, o pastor vai estar passando as instruções aos irmãos da igreja. Deus abençoe a todos, meus queridos. Que tenham todos uma boa noite, uma boa semana na presença do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos esses irmãos, com toda a Igreja de Cristo, não apenas nesta noite, neste dia, Senhor, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.